Make programadores e programadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sou o Vigas, para quem me conhece, e para quem não me conhece, eu sou o Vivaldo Gastão. E hoje nós vamos continuar a falar sobre os métodos ou funções. Então, vocês já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem os sininhos, compartilhem com os vossos amigos e familiares, assim todos nós aprendemos. Então, let's go! E hoje nós vamos criar métodos que retornam valores. No vídeo passado nós criamos métodos que não retornam valores, no caso métodos do tipo void. Então vamos criar aqui um método que vai calcular uma soma, né? Private static. Vamos fazer uma soma de valores inteiros ou de números inteiros. Então vamos dar argumentos A, B e C, todos do tipo inteiro. Notem que aqui já está a dar um erro. Por quê? Porque o nosso método não está a retornar nada. Então nós temos que usar a palavra return e depois dizer que ele vai retornar. Então no caso ele vai retornar A mais B mais C. Vamos aqui no nosso main e vamos dizer soma. E já te dá um erro, por quê? Porque nós não colocamos os argumentos. Então vamos colocar os argumentos sempre separados por uma vírgula. Vamos executar e temos o valor. Olha, ele executou o método, né? Mas não apresentou nada. Por quê? Porque tem que ser ou tem que estar dentro de um console WriteLine. Porque ele está a retornar um valor. Então deu 124. Good. Agora o que é que vamos fazer? Então, como esse método, né, métodos retorna um valor, nós podemos simplesmente colocar numa variável também. Declarar aqui uma variável soma e dentro colocar soma. Esse nosso método, né, método que nós acabamos de criar com os argumentos que acabamos de colocar. E depois aqui no console WriteLine vamos dizer soma, né, que é a nossa variável, e vai apresentar o valor. E tá aí. Good. Então, se eu colocar, vamos aqui alterar. Colocar aqui. Esse é um número flutuante. Então ele está a dar erro. Por quê? Porque nós dissemos que no nosso argumento C deve ser do tipo inteiro e não do tipo flutuante. Então temos que cumprir com o que o nosso método diz. Da forma que ele foi declarado é que nós devemos executá-lo. Então se ele diz aqui int, nós temos que colocar int. Se nós colocarmos outro tipo de dado, vai dar erro. Então vou criar agora um método que retorna um valor. O que é que ele vai retornar? Um valor tipo string. Então vamos dizer saudação. Saudação? Ok, pode ser. E vamos ter um argumento nome. E vamos aqui colocar return nome. Então vamos colocar hello. Eu estou ficcionado com hello, vou colocar lá. E depois, se nós queremos mostrar, né, isso, nós vamos precisar de um console WriteLine. Então, caso contrário, ele não vai apresentar nada. Por exemplo, ele aqui vai apresentar ok, tá aqui, olá Vivaldo. Mas, por exemplo, se eu comentar essa linha e colocar aqui saudação, colocar aqui Vivaldo, o método vai ser executado, mas não vai apresentar nada porque eu não usei um console WriteLine para apresentar. Ele foi executado, mas
não pedir para ele apresentar. Então é basicamente isso. Se for apresentar, tem que ser dentro de um write line. Caso contrário, ele não vai apresentar nada porque não colocaste. Então, mesmo este daqui, esta saudação, como ele retorna um valor, eu posso simplesmente criar uma variável e colocar dentro uma variável, porque esse método retorna uma variável. Se fosse um método void, eu não tenho como executar esse método dentro de uma variável, né? Porque o método void não retorna um valor. Ele vai simplesmente efetuar uma operação, né? Mas não vai retornar um valor. Já os métodos que retornam valor, ele vai executar uma operação, né, uma tarefa, e no final ele vai retornar um valor. Então, se eu eliminar esse return aqui, por exemplo, eu comentei, o meu método, o C# já está a me dizer, né, que tem um erro, quer dizer, que esse método não está a retornar um valor. Então eu tinha que colocar aqui void, mas como ele está string, ou podia estar flutuante ou decimal, qualquer outro tipo de dado, eu no fim do método, né, eu tenho que ter um return, tenho que retornar alguma coisa. Então é basicamente isso. Já sabem, deixem o vosso like, subscrevam o canal, ativem sininhos e nós nos vemos no próximo vídeo.